Oi, minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu resumo do mês de fevereiro e de março. E para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Suzana, casada, tenho 2 filhos. Aqui eu compartilho um pouco da minha vida diária, a minha vida com Deus e também ajudo você a se organizar dentro da sua realidade. Então vamos embora comigo, porque eu quero falar com vocês como que foi o meu mês de janeiro e de fevereiro e também compartilhar com vocês um pouco mais sobre as minhas metas para 2026. Vamos lá. Gente, já faz um tempo que eu faço metas anuais. Acho que muita gente tem esse costume, né, de fazer suas metas, colocar lá no início do ano, o que gostaria de alcançar em dezembro. Então, faz muito tempo que eu faço metas anuais. Algumas vezes eu alcanço algumas coisas e outras vezes não. Acaba não tendo sucesso. Mas, em especial, no ano passado, eu coloquei em mente, assim, que eu queria ser muito mais intencional nas minhas metas ao longo do ano. Então, para ser intencional, eu achei importante dividir as minhas metas do ano em áreas da vida. Então, eu separei lá vida espiritual, família, trabalho, saúde, tudo aquilo que eu considerava assim como uma prioridade na minha vida, eu separei as minhas metas e coloquei o que eu gostaria de alcançar em cada área da minha vida. E depois de ter feito isso, né, separar o que eu desejava fazer em cada área da vida, eu fiz um planejamento do semestre, o que eu gostaria dentre todas essas áreas que eu queria fazer em janeiro, que eu queria fazer em fevereiro, que eu queria fazer em março e assim por diante. E depois de fazer dessa forma, né, do semestre, eu fui separando as minhas metas ao longo do mês, o que eu gostaria de fazer por mês. E, consequentemente, né, vou depois destrinchando ali ao longo da semana, ao longo dos dias, para fazer um pouquinho todo dia, para chegar no final do ano, eu ter aquela sensação de ufa, trabalhei e alcancei pelo menos boa parte do que eu tinha como objetivo para esse ano. Então, rapidamente eu vou compartilhar com vocês como eu dividi as minhas metas para o mês de janeiro e eu vou fazer um resumo de como foi o meu mês de fevereiro, tá bom? E também o que eu desejo fazer agora para o mês de março. Aqui, gente, ó, tem essa folhinha que é parte do meu planner. Eu vou deixar o link pra vocês, é gratuito, tá, gente? Vocês vão acessar no Canva, conseguem alterar, colocar pra dentro da realidade de vocês e usar também esse planner aí e de repente se organizar de acordo com as áreas da sua vida. Então, o meu objetivo para o mês de janeiro era descanso. Por isso que eu não vim aqui e fiz um vídeo, né, compartilhando, fazendo meu resumo desse mês, porque o meu objetivo para o mês de janeiro era descansar. E assim, algo positivo que eu alcancei, né, ao longo desses 2 meses, no caso, né, foi de fato ter me dedicado a descansar. Esse mês de janeiro foi um mês que eu fiquei offline das redes sociais, foi um mês também que eu consegui ter um tempo com a minha família, eu estava viajando e quando eu voltei, eu ainda consegui ter um pouquinho de respiro para me reorganizar para fevereiro. Apesar de eu ter colocado lá as metas que eu queria para fevereiro, eu tinha mais ou menos uma noção do que eu gostaria de fazer, porque eu tive esse tempo de descanso, de colocar realmente os meus pensamentos em ordem para dar início a esse ano. E para fevereiro em especial, gente, o meu objetivo era retornar às minhas aulas da minha pós-graduação e da minha segunda graduação. No final do ano passado, eu coloquei na mente que eu ia fazer uma pós-graduação e uma segunda graduação. A minha oportunidade era para fazer uma segunda graduação em pouquíssimo tempo. Eu tinha essa modalidade, eu cheguei a pesquisar, só que, gente, tinha pouquíssimo tempo para eu conseguir fazer, porque esse tipo de modalidade ia acabar. Então, em dezembro, eu decidi me matricular tanto na pós quanto na segunda graduação e, consequentemente, eu tive que iniciar as aulas aí num período meio caótico, né? Final de ano, festas e tudo mais. Mas como em janeiro eu me dediquei a descansar, então eu fiquei com algumas aulas pendentes. Então, a minha meta para fevereiro era retomar as minhas aulas, principalmente colocar em dia aquilo dali que estava meio atrasado, porque eu tenho pouco tempo para poder terminar. No total de 6 meses eu preciso terminar, mas isso é história para outro vídeo. Então, era retomar minhas aulas na pós-graduação e eu consegui fazer isso. E também colocar as minhas matérias em dia. Foi uma coisa assim que me ajudou bastante nesse mês de fevereiro. E
foi ter retomado realmente as minhas atividades. E, em especial, né, que me ajudou a conseguir conciliar essa retomada das atividades com a minha rotina, que já é bem puxada, com as crianças, o cuidado com eles, o cuidado da casa, o ensino dos meus filhos, foi ter dedicado tempo a acordar mais cedo. Eu já tenho costume de acordar por volta das 5 horas, tinha, né, o costume de acordar por volta das 5, 6 horas da manhã, que era um pouco antes dos meus filhos acordarem. Só que, gente, com tantas atividades para conseguir conciliar, eu realmente precisei ser mais intencional e me dedicar a acordar mais cedo do que eu estava acostumado. No caso, eu tô acordando 4 horas da manhã para conseguir aí organizar todas essas tarefas que eu tenho e não prejudicar muito a rotina que eu já tenho em casa com os meus filhos e do dia a dia mesmo. E tem sido bom, é bem cansativo, mas assim, eu tenho conseguido colocar as minhas atividades em dia e conseguir estudar também. Então é um sacrifício que é necessário para esse momento. Outra coisa, gente, que eu consegui retomar como atividade para esse mês foi o retorno das aulas com os meus filhos. Eu sou uma mãe educadora, então eu dedico boa parte do meu tempo ao ensino dos meus filhos. Então, no mês de fevereiro, uma das minhas metas, depois de ter descansado, ter tirado férias em janeiro, era retomar minhas atividades das aulas com as crianças e também mudar um pouco da minha rotina do que eu fazia no ano passado. Então, eu fazia um pouquinho em horários distintos e agora eu concentrei as atividades das crianças em um horário específico. E assim, eu acredito que mudou bastante e ajudou muito na minha rotina concentrar. Ainda estamos fazendo alguns ajustes e tudo mais, mas no geral, assim, foi algo muito positivo para esse mês de fevereiro. Outra coisa que eu também consegui foi publicar mais vídeos aqui nas redes sociais, né, no YouTube principalmente. Era uma meta para esse ano, ser mais presente aqui, intencional com os meus vídeos, então só teve uma semana que eu não consegui publicar, mas no geral eu tenho conseguido publicar 2 vídeos por semana, que é uma meta que eu tenho aí daqui pro final do ano. Tem sido bem puxado, um desafio para mim, sempre foi ter esse canal como uma forma de registro da minha vida, né, um diário, compartilhar algumas coisas aqui, mas bem mais intencional nesse ano, não só um registro, mas também usar essa ferramenta como uma ferramenta para Deus, né, para a glória de Deus. Então, eu tenho compartilhado aí uma série chamada Vida Cristã na Prática e também os meus registros aí da minha vida com vocês. Então, eu tenho feito isso 2 vezes por semana, tem sido um desafio, mas que foi algo positivo para esse mês. Outra coisa, gente, que eu consegui dar início a esse mês, que foi algo assim que eu desejava muito fazer, que estava incluído lá na minha meta familiar, dedicar um tempo para os meus filhos de brincadeira. Eu sou uma mãe assim que eu gosto muito de fazer as atividades com eles, mas eu não tinha um tempo específico para brincar, separar, vou brincar com os meus filhos. E mesmo que seja assim um tempo bem curto, né? Mas eu tenho conseguido me dedicar a esse tempo de brincadeira com os meus filhos, sentar com eles, brincar com o brinquedinho, fazer o que eles gostam, né? E esse tem sido um tempo muito legal. E, assim, é um tempo que a gente acaba revivendo coisas da nossa infância também que a gente nem imaginava, mas que se a gente conseguir ser intencional, a gente desfruta muito desse tempo. Então é um momento que eu desligo o telefone, deixo de lado e brinco com as minhas crianças. Tem sido muito bom. E por último, um outro objetivo que eu tinha para esse mês de fevereiro, que também, como família, né, tem sido maravilhoso, é iniciar um momento de estudo com o meu marido. A gente já tinha um momento de casal, né, na semana que a gente se dedicava a estar junto, assistir uma série, comer uma coisa gostosa. Isso também é um lazer e a gente ainda continua fazendo, mas em especial gostaria muito de fazer com ele um estudo. E, assim, a nossa rotina é bem puxada, os horários do meu marido oscilam muito, né, de trabalho, mas era algo que eu queria muito fazer, e era iniciar um livro juntos para que a gente pudesse ler e partilhar das coisas que a gente tem aprendido nesse livro, e um livro específico sobre casamento, né, e, assim, a gente deu início no fevereiro agora, e eu espero que ao longo dos meses a gente consiga concluir esse estudo e poder desfrutar desse momento também de aprendizado juntos como casal. Agora eu vou para a parte que não foi muito positiva, que eu também quero compartilhar com vocês. Gente, uma parte que, assim, não consegui alcançar como objetivo para esse mês de fevereiro, infelizmente,
foi as minhas atividades físicas. Como eu estava colocando muita coisa em ordem e retomando muitas das minhas atividades aqui em casa, com as crianças, com a casa, colocando minha cabeça no lugar também, porque depois que a gente volta de férias, assim, é muita coisa para colocar em ordem na casa. Teve uma coisa que eu não consegui dar muito, assim, muito esforço a isso, foi as minhas atividades físicas, e era uma coisa que eu queria muito ter feito. Na verdade, uma meta em especial que eu tinha para esse ano era conseguir me matricular na academia e fazer exercícios lá. Apesar da minha rotina, como eu compartilhei com vocês, ser uma rotina bem puxada, eu queria muito incluir na minha rotina essa atividade física mais direcionada. E eu sei que, assim, fazendo em casa surge efeito, mas se eu me matriculasse em uma academia, ter algo mais, assim, direcionado, ir daqui para um lugar e tudo mais, dedicar algumas horas, seria, assim, maravilhoso e me ajudar muito, não só na minha perda de peso, mas também na minha saúde física e saúde mental. Mas foi algo que a gente não conseguiu fazer esse mês, não só eu, né? Meu marido também, a gente tinha essa meta aí e não deu certo, porque a gente não conseguiu mesmo encaixar no nosso horário e também nas nossas finanças para esse mês de fevereiro. Então, assim, foi algo que não deu certo, foi fazer a inscrição na academia. Mas eu quero nesse mês de março, né, nesse próximo mês, mesmo que eu não faça a inscrição da academia, eu quero continuar fazendo os exercícios em casa. Eu tenho costume de colocar os vídeos no YouTube, faço as minhas atividades, né, físicas de manhã, antes mesmo das crianças acordarem, enquanto ali eu tô na minha rotina do dia, só que eu quero ser mais intencional nesse mês. E não só com as atividades físicas, mas também com a minha alimentação. Então, assim, algo que eu dei uma escorregada aí no mês de fevereiro, mas que para os próximos meses eu quero poder melhorar. Outra coisa, gente, que eu, assim, falhei miseravelmente foi em relação ao meu trabalho, em executar o meu trabalho. Eu tinha como meta também para o mês de fevereiro dar início a uma renda extra. Eu já faço uma coisinha aqui, outra coisa ali e tudo mais, mas eu queria fazer algo mais concreto. E eu cheguei, gente, a dar início. Coloquei nas redes sociais a venda de brownies, né, que são doces que eu faço. E, assim, eu fiquei muito desanimada porque não teve saída. E uma das minhas receitas não deu certo. E apesar de não me considerar uma pessoa perfeccionista, quando uma coisa não dá certo, eu tenho uma tendência a ficar assim, muito para baixo, muito triste, muito desanimada. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei desanimando assim mesmo com alguns materiais já prontos, algumas coisas para fazer. Já tendo feito também algumas coisas, o fato de não ter tido muita saída me desanimou muito. E eu não queria que esse fosse o motivo para que eu desistisse. Eu queria que, apesar dos desânimos, eu continuasse. Mas eu não consegui continuar, não consegui ser firme e constante nisso. Então é algo assim que não foi positivo no mês de fevereiro e eu gostaria muito de, nos próximos meses, me concentrar nisso e fazer isso de forma mais intencional e mais dedicada. E outra coisa, gente, que eu não consegui fazer para o mês de fevereiro foi me dedicar a alguns estudos específicos. Eu queria ter feito um estudo bíblico e até ter compartilhado aqui. Eu cheguei a dar um pontapé inicial, mas eu percebi que, assim, ia ficar muita coisa para eu conseguir dar conta. A minha ideia era fazer vídeos no canal 3 vezes na semana, um no início da semana, um no meio e no final. E esse no final seria uma espécie de estudo bíblico, né, mais direcionado. E aí eu percebi, quando eu fiz o vídeo e tudo mais, eu falei, cara, acho que não vai dar certo eu dar continuidade com isso. Vão ficar muitas tarefas para eu conseguir fazer e eu acho que eu não vou conseguir dar conta. Então eu precisei recalcular a rota e entender que, assim, essa rotina não ia se manter. Então era melhor recalcular a rota e não dar sequência naquele momento e numa outra circunstância fazê-lo. Então eu optei por, ao invés de fazer 3 vídeos na semana e incluir esse estudo, né, mais direcionado, fazer 2 vídeos por semana e fazer etapas, né? Esse período eu vou fazer uma série sobre tal vídeo, esse eu vou fazer sobre outro e assim sucessivamente. E acho que ter voltado atrás foi muito importante para mim.
Então, basicamente, foi essa, né, a minha resolução, tanto do mês de janeiro, né, rapidamente, né, que eu passei e pincelei com vocês, como do mês de fevereiro. E agora eu quero compartilhar com vocês quais são as minhas metas para março e o que eu desejo ao longo desses meses ainda alcançar. Então vamos lá, gente. Então, basicamente, eu dividi as minhas metas por áreas da vida, né? Para que vocês pudessem ter mais ou menos uma noção daquilo que eu ia fazer. Eu dividi lá por área espiritual, área familiar, o ensino com os meus filhos, meu pessoal e autocuidado, profissional e finanças, a minha organização e rotina no lar, o meu relacionamento com aqueles que estão à minha volta e comunidades, né? Que é todo mundo que envolve aqui com quem eu convivo, e lazer e criatividade. Então, para março, quais são as minhas metas? Então, vamos lá, pessoal. Agora são as minhas metas para março que eu quero compartilhar com vocês. Uma das metas que eu tenho, assim, meta máxima, brincadeira, mas uma meta que eu quero muito alcançar no mês de março e que eu desejo muito, assim, colocar em prática é fazer uma comemoração no meu aniversário. Eu sei que depois que a gente casa, tem filhos e tudo mais, assim, isso já não é mais uma prioridade, mas a gente também não tem que desanimar ao ponto de não fazer nada para comemorar um dia tão especial que é a data do nosso aniversário. Então, logo no início do mês, na próxima semana é o meu aniversário e eu não quero deixar de comemorar essa data. Então, mesmo que seja algo bem simples, eu quero comemorar com muita alegria e aproveitando o máximo desse dia que eu puder. Assim, normalmente meu aniversário é muito incerto o tempo. Tem dia que tá calor, tem dia que tá chuva. Então meio que eu tenho uns dois planos aí. Um plano A, um plano B, para caso aconteça alguma chuva. Algo que eu não tenha planejado muito. Mas para poder comemorar esse dia e desfrutar desse dia da melhor maneira possível. Então, primeira meta, eu quero comemorar bastante o meu aniversário. E fazer desse dia um dia muito, muito especial. Outra coisa, gente, eu quero ser mais intencional nos meus momentos de oração. Foi algo que nesse ano eu já iniciei, assim, me esforçando muito em dedicar um período maior com a minha devocional, meu momento de oração. Já fiz cadernos de oração, separei os meus pedidos, mas agora eu quero, assim, realmente me dedicar mais a isso. Fazer com que essas metas sejam alcançadas de forma natural. Fazer com que essa rotina se torne tão natural na minha vida que eu não precise, assim, ter que estar me lembrando ou fazendo muito esforço para isso. Então, para isso eu vou ter que trabalhar bastante em março para tornar a minha vida de oração uma vida intensa. E eu quero me esforçar para fazer isso. Outra coisa, gente, eu quero fazer o meu TCC. Eu tenho até abril, mais ou menos, para entregar o meu TCC, que é da minha segunda graduação, que eu decidi fazer quando eu compartilhei com vocês. Eu já fiz, assim, bem no início, um esboço pequenininho do que eu gostaria de falar, mas eu preciso buscar conteúdo, então eu preciso ler livro, eu preciso ler alguns artigos e ter tempo para fazer isso. Eu, de verdade, não sei como vai ser, mas eu quero muito terminar o meu TCC ainda em março, para que eu não precise deixar para cima da hora e depois fique, assim, difícil de eu conseguir concluir, ou até mesmo perder a oportunidade de finalizar essa minha segunda graduação por não ter terminado a tempo. Então, eu preciso muito terminar o meu TCC em março, assim, é algo que eu preciso muito fazer. Outra coisa é me dedicar às atividades físicas, como no mês de fevereiro, assim, eu falei miseravelmente com as atividades físicas. A minha ideia era ter me matriculado na academia, era ter feito, assim, atividades físicas mais direcionadas e eu não consegui. Então eu quero, no mês de março, ser mais intencional nas minhas atividades físicas, mesmo que seja em casa, assim. Eu quero me dedicar bastante a isso. E também a minha alimentação. Eu sei que no início do mês vai ser difícil porque vai ser meu aniversário, então eu vou comer umas besteirinhas por aí. Mas eu quero me manter, assim, focada pra manter esse mês, esse ano de 2026, o meu corpo, assim, num peso legal e também saudável, né? Pra tudo, né? Vai ser muito bom eu conseguir fazer as minhas atividades físicas aí mais intencionais para que meu corpo fique bem saudável. Outra coisa, gente, que eu quero muito fazer, eu coloquei como meta também, tá, gente? A cada 3 meses, assim, né? Quando completar 3 meses, eu fazer um destralhe aqui em casa. Para esse ano, um objetivo que a nossa família tem é nos mudarmos.
para uma outra casa. E eu preciso muito fazer um destralhe ao longo desse período, até a nossa possível mudança, porque eu não quero deixar para cima da hora. E eu também já percebi que ter muitas coisas faz com que, assim, eu fique com a minha cabeça muito cheia, porque é muita coisa para limpar, muita coisa para colocar em ordem. Então, eu quero diminuir bastante coisa agora no mês de março. Então, um destralhe, assim, é algo que eu desejo fazer. Outra coisa que eu quero fazer é ser mais intencional no meu trabalho e, e com a minha renda extra, né? Que no mês passado, assim, eu iniciei, mas não deu muito certo. E nesse mês de março eu quero me esforçar para que dê certo. Outra coisa que eu quero fazer, gente, eu quero ser bem intencional no meu estudo, né? No meu estudo bíblico e compartilhar aqui a minha ideia para esse mês de março. Eu vou encerrar, né? Agora a série Vida Cristã na Prática, em fevereiro, que foi assim um desafio para mim, mas algo que eu dei o início e eu quero dar continuidade ao longo do ano. E eu vou dar continuidade agora com o estudo de um livro. Então, eu vou fazer um clube do livro. Então, é algo assim que eu desejo para esse mês de março. Eu quero muito colocar em prática e espero que dê certo. Outra coisa que eu desejo continuar é fazer o estudo em casal, né? Eu e meu esposo, a gente conseguir continuar fazendo esse estudo uma vez por semana. Eu quero muito que dê certo. A gente também continuar mantendo, né, nossa rotina de lazer, assistir alguma coisa, comer uma bobeira, mas também fazer esse estudo de forma intencional. Então é algo assim que eu tenho muito desejo de fazer no mês de março. E outra coisa que eu não fiz nem em janeiro e nem em fevereiro é ter recebido visitas. Eu recebi visitas em casa, tá? Mas não algo preparado para isso. Então eu quero no mês de março receber alguém de forma que eu me prepare para esse momento, né? Prepare a minha casa, receba pessoas que eu quero muito desfrutar de bons momentos ao lado dos meus amigos, né? De pessoas queridas e fazer do meu lar realmente um lugar de acolhimento, né? Para esse mês de março. Outra coisa, gente, que eu quero fazer eu acabei não falando disso, que foi algo positivo, mas foi algo que eu fiz, me lembrar de datas importantes, como aniversários, de pessoas queridas, que é algo assim que eu falho miseravelmente, mas nesse ano, assim, eu quero muito me esforçar a continuar fazendo. Então, os aniversários do mês de janeiro e de fevereiro, de pessoas importantes, eu consegui me lembrar e desejei feliz aniversário. Então, agora no mês de março também, eu não quero deixar passar em branco. É isso, gente. Eu espero que eu possa ter te dado aí uma inspiração do que fazer nos próximos meses, ter te ajudado de alguma forma. Mas se você ainda não sabe por onde começar ou pensa que fevereiro tá tarde para poder começar a organizar o seu ano, fica tranquila, porque o mês de janeiro foi de descanso, o mês de fevereiro foi só colocar as coisas em ordem e agora, de fato, eu quero colocar os meses desse ano de 2026 em prática. Emprego. Se você acha que já chegou fevereiro, estamos entrando em março e você não colocou as suas metas em prática ou nem escreveu o que você deseja alcançar no ano de 2026, fica tranquilo. Acesse o link que eu vou deixar na descrição. É o meu planner completamente gratuito. Você vai acessar lá, você vai imprimir, você vai anotar nas áreas da minha vida o que eu gostaria de alcançar e depois dividir esses objetivos ao longo do semestre, depois ao longo do mês, semana e dia. E você vai ver que vai dar muito certo. Eu espero ter ajudado vocês e na semana que vem eu aguardo vocês aqui de novo com mais um vídeo. Um beijo, tchau!